Como baixar o estradiol? E aí, o que é um estradiol alto? Por que ele sobe? Eu posso usar anastrozol para baixar? O que os estudos das sociedades internacionais dizem da prescrição do anastrozol? Para que ele serve? Tudo isso e muito mais agora você vai ver nesse vídeo. Mas antes, eu preciso te dar um recado importante. Não é para seguir o canal, é um recado importante. Todo esse conteúdo apresentado aqui tem caráter puramente educacional, fundamentado em estudos científicos e na minha formação acadêmica, que inclui 2 pós-graduações com pilares em hormônios, nutrição e treinamento. Este vídeo não constitui uma prescrição e não deve, em hipótese alguma, substituir a avaliação e acompanhamento de um profissional de saúde qualificado. As experiências pessoais que eu compartilho servem como exemplos educativos e não como modelo a ser seguido. Bora pro vídeo. Estradiol alto. O que é um estradiol alto? Primeiro, eu preciso entender que existe uma relação de testosterona total com o estradiol 2. Isso que vai me dizer se esse estradiol está alto ou se ele está baixo. Ou seja, simplesmente olhar a referência laboratorial de forma unitária não me diz. Ou seja, se eu só olho para o estradiol e falo, nossa, ele está a 70 e a referência é até 40 nanogramas. Ele está alto. Não, eu ainda não posso afirmar isso se eu não olhar para a testosterona total, se eu não olhar para uma série de fatores que são importantes. Uma coisa que a gente precisa entender, como que o estradiol sobe? Ele sobe pelo uso de testosterona, então, ou seja, quanto mais testosterona eu uso, mais conversão de estradiol eu vou ter. Já falei aqui em outros vídeos. Eu coloco testosterona, ela converte em estradiol e ela converte em DHT. Aqui pela enzima aromatase, aqui pela enzima 5-alfa-redutase. Então, ou seja, quanto mais testosterona eu colocar para dentro, mais estradiol eu vou ter. Percentual de gordura alto. A obesidade já me gera uma aromatização. Talvez se você pegar o seu exame ou o exame de alguém que está bem acima do peso, eu digo com uma obesidade, com uma resistência à insulina, você vai se deparar com um estradiol desproporcional à testosterona. Mesmo porque esse indivíduo está fazendo vários fatores que implicam para a testosterona dele baixar e vários fatores onde o estradiol vai aumentar. Aí sim existe uma relação ruim. Eu resolvi isso com medicamento? Não, resolve isso com hábitos. Se você começar a treinar, começar a ter uma alimentação melhor, uma atividade regularizada, baixar esse percentual de gordura, automaticamente sua testosterona começa a subir e o seu estradiol baixar e ter uma boa relação. E as consequências de um estradiol alto, que as pessoas, principalmente os homens, sofrem com isso. Eu tenho a libido ruim, eu tenho mais acúmulo de gordura, de água, colesterol, tudo isso vai alterar o meu sistema através de um estradiol alto. E aí sim, anastrozol baixa, estradiol baixa. Mas olha que interessante o que a FDA fala sobre anastrozol e quais são as situações onde ela aprova e onde ela reprova o uso. Pensa bem, a aprovação dela é para câncer de mama em mulheres pós-menopausa. É isso mesmo. Onde ela é aprovada, o anastrozol é aprovado para o câncer de mama em mulheres em pós-menopausa. E aonde não é aprovado, ou seja, reprovado, aonde ela reprime? Ela reprime no sentido de uso em homens, qualquer indicação, ou seja, olha que doideira. Quem mais utiliza hoje anastrozol é homens, mas é a FDA, que é a agência americana, condena esse uso. Segunda coisa é que as sociedades médicas, elas não recomendam o uso de rotineiro em TRT. Então, ou seja, se eu estou fazendo uma terapia de reposição de testosterona, não existe recomendação para que eu utilize anastrozol. E é fato. Por quê? Porque existem efeitos adversos. Primeiro é a questão óssea, eu vou ter parte prejudicada na saúde óssea, na questão cardiovascular, porque eu vou piorar meu perfil lipídico, o próprio libido, dependendo da forma como eu utilizar esse anastrozol. E mais do que isso, não existem evidências a longo prazo que são suficientes para que ela aprove esse uso. Então, por isso, várias sociedades médicas internacionais, mais e FDA, reprovam nessa situação. Por favor, hashtag sem enrolação,
curte, comenta, compartilha esse vídeo, se inscreve, já envia para alguém esse vídeo para que o canal possa crescer e eu possa trazer aqui mais informações de qualidade para vocês de forma prudente e gratuita. Vamos lá, então vamos seguir. Eu uso estradiol e baixou o meu estradiol. Ó, eu uso anastrozol e baixou o meu estradiol. A pergunta é, e aí, será que o meu estradiol estava alto? Pensando em tudo que a gente já viu aqui, se eu tenho um estradiol de 70, mas quanto está a sua testosterona total, meu filho? 2.000, 2.500. Poxa, você não tem que mexer em nada na anastrozol. Mas eu estou com a libido ruim. Você está com a libido ruim, não é por conta do seu estradiol que está de 70 e sua testo que está de 2.000, não. Libido é multifatorial, pode existir outros fatores e provavelmente existem outros fatores que estejam alterando a sua libido, mas não é o seu estradiol. E aí que vem a grande cagada. Porque um estradiol baixo tem mais consequências do que um estradiol alto e muitas consequências semelhantes, que é questão da prejudicial, da questão da estrutura óssea, perfil lipídico, libido, questões cardiovasculares, humor, ou seja, tudo isso está ligado a um estradiol baixo. E muitas vezes, se eu tenho 2.000 de testo e meu estradiol estava 90 e eu trago ele para 50, para 40, 35, dentro das referências, eu estou com um estradiol baixo, porque a relação está muito ruim. 35 para 2.000 de testo é uma relação ruim. Então, ou seja, muitas vezes, 90%, 95%, agora é o empirismo meu do que eu vejo por aí, você não precisa mexer no seu estradiol. Você não precisa utilizar anastrozol. Nós vamos falar num outro vídeo em relação à ginecomastia. A anastrozol pode ser um recurso para ginecomastia, mas não trata ginecomastia e a prevenção é muito mais complexa do que a gente imagina. Então, o recado que eu tenho para vocês aqui, para de fazer a cagada com a anastrozol. E isso eu estou falando do anastrozol, que é um anti-aromatase, mas existem pessoas que conhecem outros mais fortes e acabam utilizando. Letrozol e extemestano. São mais fortes ainda. A gente está falando de anastrozol aqui, porque é o mais utilizado no meio clínico, principalmente com os usuários de esteroide. Então, ou seja, reforço para vocês mais uma vez aqui, isso aqui não é uma prescrição, isso aqui não é um atendimento, isso aqui não é uma consultoria, isso aqui é uma informação que eu estou trazendo para vocês, uma experiência minha prática, junto com o que a FDA, mais outras sociedades americanas dizem sobre anastrozol, sobre estradiol, sobre o uso, principalmente a regulamentação do anastrozol. Inclusive, na minha consultoria eu tenho uma equipe, eu tenho médico, nutri, educador físico e coach comportamental, para que cada um trabalhe dentro da sua esfera. Então, ou seja, se você vier aqui para uma consultoria, esse time todo vai te avaliar através de exames, através de anamnese, através de fotos, para que seja construído um protocolo para você. Se existe a necessidade de fazer uma reposição hormonal, ou se o profissional que está aqui vai te ajudar a reduzir danos, ou seja, eu já uso esteroides, eu não vou parar de utilizar os esteroides, mas eu quero usar de uma forma menos arriscada, eu quero assumir menos riscos, eu quero ter menos colaterais. Então essa equipe aqui vai te ajudar. Fica ligado, cuidado com a anastrozol. Muitas vezes você está gastando dinheiro a mais e está gastando a sua saúde a mais. Valeu!